Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, a proposta dessa semana em filosofia é justamente a gente entender a filosofia e as suas reflexões. Ou seja, a gente já viu que filosofar é justamente pensar as diferentes realidades, fazer questionamentos e tentar entender o fundamento de todas as coisas. Isso seria a essência da filosofia, que ela está sempre pensando, questionando, buscando respostas para aquilo que não é tão clara para o ser humano a nível de compreensão. Então, pensar a filosofia é, antes de tudo, compreender um vasto campo de conhecimento em que esta ciência busca o fundamento, a raiz, a origem inicial de cada coisa e de cada campo de estudo. E aí a filosofia vai só reforçar a seguinte ideia: conhecer uma parte não é conhecer o todo. Então, olha só que interessante, né? À medida que eu conheço um livro, por exemplo, né, e eu tenho uma noção dele, não quer dizer que eu conheça ele totalmente, ou seja, 100% do entendimento desse livro. Pelo contrário, eu conheço a partir da minha compreensão, da minha interpretação sobre ele. Só que se vier mais uma, duas ou três pessoas, cada um vai ter interpretações distintas e diferentes de uma mesma história, de uma mesma ideia. E isso é o que a filosofia justamente fala. Eu conhecer uma parte não quer dizer que eu conheça o todo. Para conhecer o todo, eu tenho que estudar mais, aprofundar cada vez mais o meu conhecimento de uma determinada coisa. E aí eu continuo, né? A filosofia vai ter várias áreas de estudos que vai cada vez mais ampliando as suas reflexões. Se a gente pensar lá que tem uma área que a filosofia estuda, que se chama teoria do conhecimento, ou epistemologia, que quer dizer estudando as raízes e fundamento do que fundamenta o próprio conhecimento, aí a gente vai ver os diversos modos e possibilidades de conhecer. Se a gente pensar quais são os vários modos de conhecimento, nós temos o conhecimento científico, o conhecimento do senso comum, o conhecimento mitológico, né, e o conhecimento filosófico. Ou seja, a gente tem várias correntes, né, e ideias para definir e representar o que seria o conhecimento. Tem o conhecimento através das artes, enfim, cada ciência vai determinar, vai afirmar uma forma de conhecer as coisas. E isso a filosofia vai fundamentar a cada uma delas, vai buscar a raiz e a origem de cada uma delas, fazendo aí uma espécie de teoria do conhecimento, né? A raiz e fundamento do que fundamenta o conhecimento. A outra área que a filosofia também busca entender é a própria ética, né? Que está voltada aí para o comportamento do ser humano de acordo com a cultura e a diversidade de povos e civilizações que existem. Porque cada povo, cada cultura tem o seu hábito e o seu costume. E a filosofia vem através da reflexão ética. O que é certo, o que é errado, né? O que é bom, o que é ruim, o que é permitido, o que é proibido em determinada cultura e por quê. Ela vai tentando dar respostas ou por que de uma cultura para outra se muda tanto os hábitos e costumes e o que vem a ser ético e o que vem a ser moral e imoral aí a partir dessa reflexão da ética. Depois a filosofia também estuda a questão da estética. O que é estética senão a reflexão dos critérios que se usa na arte, bem como a problematização aí dos valores estéticos e a relevância do processo artístico para os seres humanos. Aí a gente vai ver aí a própria ideia da arte, que é uma ciência, o parnasianismo, a ideia mesmo do cubismo, da própria arte sacra da Idade Média, a arte antiga, a arte medieval, a arte moderna. Cada uma delas vão ter um olhar estético sobre a realidade de cada período. Então a arte ela vai ter sempre algumas ideias, alguns questionamentos. Tem a arte natural, tem a arte engajada, que faz sempre uma crítica à atualidade, e aí a gente pode compreender um pouco melhor a filosofia a partir da estética. E também temos a filosofia da política, ou filosofia política, que é aquela da qual vai estudar os vários sistemas de governo, os vários tipos de atitudes e ações que mobilizam o poder aí através da política, que é justamente a administração do bem comum, né? E como que se faz a partir de cada liderança.
E por último, a gente tem a filosofia da ciência. Como o próprio nome já diz, é um estudo sobre o fundamento, a origem e as limitações que as ciências têm dentro aí da sua evolução na história e na sociedade. Então, alunos, é a partir dessa aula que a gente vai refletir um pouco os vários questionamentos e as reflexões que a filosofia podem nos trazer diante aí das várias áreas de estudos que ela possui. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.